dia aí para todos. Bom estarmos aqui novamente falando sobre coisas importantes, né? Sobre a palavra de Deus, aprendendo juntos sobre a vontade de Deus para nós. E hoje nós estamos falando sobre crescimento espiritual. E estamos vendo chaves que abrem as portas, né? Que vão nos ajudando com o nosso crescimento. E estamos agora na terceira chave. Já vimos a primeira, que é glorificar a Deus, vimos a segunda, que é obediência, e agora estamos falando sobre a terceira chave, que é ser cheios do Espírito Santo. E falamos na terça-feira que ser cheios do Espírito Santo significa deixar o Espírito Santo controlar nossa vida. Deixar o Espírito Santo penetrar nosso coração, nossa mente, para que o nosso pensamento, a nossa fala, a nossa ação seja como Deus deseja. Nós falamos bastante sobre isso e relembramos, não é? Que o Espírito Santo, ele entra na nossa vida quando nós somos batizados. Nós voltamos lá para o livro de Atos e vimos que quando nós obedecemos e descemos as águas do batismo, Deus nos dá duas grandes bênçãos. Primeiro, ele retira nossos pecados. E a segunda, ele coloca uma coisa no lugar. Uma coisa boa. O seu Santo Espírito. Não é? Acontece quando nós obedecemos, quando nós somos batizados. E falamos bastante sobre essa expressão, ser cheios do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo de Deus nos controle. E é algo voluntário, né? A gente falou. Nós não somos robôs, mas é algo voluntário. Nós precisamos querer. Falamos bastante sobre isso. E eu quero continuar hoje neste tema. E eu quero lembrar um pouco do porquê Deus nos dá o seu Espírito Santo. Aprendemos que recebemos ele no nosso batismo. Mas por que Deus faz isso? Qual é a razão que Deus nos dá o seu Espírito Santo? Pegue a sua Bíblia comigo e vamos começar lá na carta aos Efésios. Nós lemos essa passagem na terça-feira e eu quero começar lá hoje. Hoje eu quero tentar responder duas perguntas, né? Por que Deus nos dá o seu Espírito Santo? E depois, como ser cheios do Espírito Santo? Vamos falar sobre essas duas perguntas hoje. A primeira é: por que Deus me dá o seu Santo Espírito no meu batismo? Vamos falar sobre isso hoje. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Vamos aprender aqui por quê. Qual a razão que Deus nos dá o seu Santo Espírito? Leia comigo, então, Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito, em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por que Deus nos dá o Espírito Santo? Duas razões aqui nesse texto. A primeira está aqui no versículo 13. Nós fomos selados com o Espírito Santo. A primeira razão é para ele ser um selo nas nossas vidas. Antigamente, nesta época aqui, em que a carta foi escrita, no primeiro século, selavam-se cartas importantes com cera.
E talvez você já tenha visto filmes, não é? Assim, né? A cera era esquentada, era derramada em cima da carta, a carta era enrolada numa forma de um pergaminho, e no final desse enrolamento derramava-se cera quente, e a cera era então imprimida com a marca de um anel. E ela era imprimida e o papel ficava grudado ali, sem poder ser aberto, a não ser rompendo-se o selo. E este anel só tinha quem mandava a carta. Era uma marca de propriedade, de exclusividade, de autenticidade. Era uma marca de algo que era verdadeiro. Se alguém rompesse aquele selo e fosse ler a carta, não dava para selar de novo. A pessoa não tinha o selo do autor da carta. Então, se você recebesse uma carta e o selo estivesse quebrado, você sabia que alguém mexeu naquela carta. Então, o selo desta pessoa mostrava a sua autenticidade, a sua verdade. Mostrava que aquela carta veio realmente daquela pessoa. E o Espírito Santo é este nosso selo. É como se o próprio Deus imprimisse o seu selo na nossa vida. Deus colocando o seu selo na vida da cristã, na vida do cristão, mostrando que nós somos propriedade de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus está dando para nós a sua autenticidade. Deus está olhando para você e para mim e dizendo: você é minha filha. Você é meu filho. E este selo, que é o Espírito Santo, mostra então para o mundo que o cristão, que a cristã, pertence a Deus. Nós somos propriedade de Deus. Aquela carta que vinha com aquele selo era propriedade de quem mandou a carta. O Espírito Santo é esse nosso selo, que garante que nós somos de Deus. Nós somos verdadeiros, autênticos, propriedade de Deus. Agora, com este selo, vem responsabilidades, minha e sua, né? Nosso comportamento, nossas palavras, nossa maneira de vestir decentemente, nossos pensamentos, nossos interesses devem mostrar ao mundo este selo. Nós somos propriedade de Deus e o Espírito Santo é este selo que mostra que pertencemos a Deus e não mais ao mundo, que somos verdadeiros filhos de Deus. Que bonito essa ideia, não é? Deste selo. Primeira razão, então, do porquê Deus nos dá o seu Espírito, é para ele ser este selo em nossas vidas. Hoje nós não usamos mais muito selo, né? Para fechar uma correspondência. Hoje é tudo eletrônico, é tudo virtual. Não é? É difícil até mesmo pessoas irem para o correio
a não ser que tenham pacotes grandes para serem entregues, mas uma carta, normalmente você manda isso de uma maneira eletrônica. Então, às vezes, a gente esquece dessa ideia, deste selo. Mas quando voltamos à época em que isto foi escrito, ao Novo Testamento, e nos lembramos de como era, naquela época, como eram mandadas as correspondências, aí nós temos a ideia correta do porquê o Espírito Santo é um selo, né? É um selo que demonstra autenticidade, veracidade, propriedade. Tudo isso o Espírito Santo nos dá. E por isso Deus nos concedeu o Espírito Santo. A segunda razão, por que Deus nos deu o Espírito Santo? A primeira é porque ele é um selo. Versículo 13. A segunda está no versículo 14, lá em Efésios capítulo 1, quando o texto diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia. Talvez na tradução que você está lendo, fala o Espírito Santo é o penhor. É a mesma palavra. Penhor e garantia é a mesma palavra, o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança. Um penhor é uma garantia, não é? Hoje em dia ainda existem lojas de penhores. A Caixa Econômica, por exemplo, ainda faz isso. Você pode levar um anel, né, que tem valor, e você deixa este anel como uma garantia. E a Caixa Econômica ou qualquer outro lugar vai te dar um valor e você deixa o anel como garantia. Garantia que um dia você vai voltar e vai devolver aquele valor e receber o anel de volta. Então, isto é um penhor, isto é uma garantia, é um sinal que é pago para segurar algo até o resgate total, até o resgate final. E a gente sabe muito bem isso, não é? Nós queremos comprar algo, para comprar algo eu tenho que deixar um sinal, que é a minha garantia. É a garantia da loja que eu vou continuar pagando, não é? É a mesma coisa. O Espírito Santo é este penhor, é esta garantia. A mesma palavra, na língua grega, é usada para anel de noivado. Esse anel, né, que agora está na minha mão esquerda, mas antes estava na minha mão direita, né? A palavra penhor e garantia é a mesma palavra usada para anel de noivado. É aquela garantia, não é? Que a noiva tem, que o noivo tem, que um dia eles vão casar. Então, eles usam um anel de noivado. É essa garantia. Olha que bonita essa ideia. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus é uma garantia para nós. Que um dia Deus vem nos buscar. E um dia nós estaremos face a face com Deus. O Espírito Santo é esse penhor, essa garantia. Deus nos dá isso como garantia. E quando Jesus voltar, ele vai olhar para as pessoas e vai ver o seu Espírito Santo habitando dentro delas. E essa é a nossa garantia de que Jesus vem nos buscar e nos levar para o céu. Que ideia bonita, não é?
Por que que Deus nos deu o seu Santo Espírito? É um selo que garante que somos de Deus. É um selo que garante que somos autênticos. É um selo que garante que isso é verdade. Por que Deus nos deu o seu Santo Espírito? É uma garantia, é um penhor, que um dia Jesus vai voltar e vai ver o seu Espírito em nós e vai nos levar para o Pai, para habitar com Deus eternamente falando. Que bonito, não é? Por que que Deus nos deu o seu Santo Espírito? Ele é um selo na nossa vida e ele é uma garantia, um penhor da nossa herança. Vamos ver duas passagens que nos ensinam sobre esta mesma ideia, além de Efésios 1, 13 e 14. Abre comigo lá em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver duas passagens lá. A primeira no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, diz o seguinte: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Que versículo bonito, né? Vamos ler de novo, 22. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, os céus. O Espírito Santo é o selo que diz que somos propriedade de Deus e nossa garantia daquilo que está por vir, os céus. Olha o mesmo livro, capítulo 5 agora. 2 Coríntios, capítulo 5. Veja comigo o versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Diz o seguinte: foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Mais uma vez, o apóstolo Paulo repete o que ele falou no capítulo 1. Deus nos deu o seu Espírito, o selo como propriedade e como garantia daquilo que está por vir. Por que que Deus me deu o seu Espírito? E por que que eu tenho que ser cheio deste Espírito? Ele é meu selo e ele é minha garantia. Vamos responder a segunda pergunta. Como? Como ser cheio do Espírito Santo? Já vimos que a terceira chave é ser cheios do Espírito Santo. Isto quer dizer, deixando o Espírito controlar a nossa vida, deixando o Espírito penetrar no nosso coração, na nossa mente, meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações devem ser como Deus deseja. Já vimos que recebemos o Espírito Santo no batismo, e ele é o nosso selo e a nossa garantia. Mas agora, como, na verdade, eu posso ser cheio do Espírito Santo? Você lembra que é uma coisa voluntária, né? Deus nos dá o seu Espírito, mas eu preciso querer. Eu preciso querer deixar ele controlar a minha vida. Então, como?
ser cheios do Espírito Santo. Eu quero voltar para uma passagem lá no Evangelho de João. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 7. E lá nós vamos estudar e aprender como ser cheios do Espírito Santo. João, capítulo 7, nós vamos ler os versículos 37 a 39. João, capítulo 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, aqui nós estamos falando sobre uma festa que os judeus tinham que participar. 3 festas, né? 3 vezes por ano, o judeu, não importa aonde ele estava, desculpe, ele tinha que ir até Jerusalém, participar da festa. E se você volta para o começo do capítulo 7, você vai ver que Jesus vai participar de uma festa, no versículo 2, chamada a Festa das Cabanas, ou a Festa dos Tabernáculos. E é esta festa que o versículo 37 se refere. Então vamos lá para o 37 de novo. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem no batismo. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Vamos estudar esse texto e vamos ver como ser cheios do Espírito Santo. 2 passos eu vejo aqui nesse texto que nos mostra como ser cheios do Espírito Santo. 2 passos que eu e você temos que tomar para sermos cheios do Espírito Santo. O primeiro passo está no versículo 37. Se alguém tem sede, sede é o primeiro passo. Isto é, um desejo da parte do discípulo de Jesus. Um desejo de que o Espírito Santo controle a sua vida. Se alguém tem sede, Jesus está dizendo, venha a mim e beba. O primeiro passo é ter sede, desejo, vontade de que o Espírito Santo controle a sua vida. Olha, durante o dia, eu tenho sede. E o que eu faço quando eu tenho sede? Eu bebo um copo de água. Alguém que não busca o Espírito Santo, alguém que não deseja ser controlado pelo Espírito Santo, não tem sede. Quando eu tomo um copo de água, a minha sede está sendo saciada. Eu tenho desejo, vontade, e eu vou e tomo um copo de água. Jesus está dizendo: quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que ter sede. Mas não é sede por um copo de água, mas é sede por este controle do Espírito Santo. O desejo, aquela vontade para que o Espírito Santo controle a nossa vida, é o primeiro passo para sermos cheios do Espírito Santo. Tem que querer,
tem que desejar, tem que ter vontade, tem que ter sede, não é? Pensa em alguém que está morrendo de sede. Se não tomar um copo d'água naquele momento, vai morrer de sede. É esta sede que Jesus está dizendo. Não é aquela sede que eu demonstrei agora, né? Durante o dia, estou com sede, tomo um copo de água. É aquela sede que, se eu não tomar, eu vou morrer. Jesus já tinha dito isso no Sermão do Monte, quando ele diz: olha, bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede de justiça, né? É aquela sede, como aqui em João capítulo 7, aquela vontade grande, aquele desejo ardente para que o Espírito Santo controle a nossa vida. O primeiro passo em como ser cheio do Espírito Santo é ter sede, é ter vontade, é ter desejo ardente para que o Espírito Santo controle a nossa vida. E este desejo, esta vontade, esta sede inclui algumas coisas. Eu vou mencionar aqui o que esta vontade, este desejo, esta sede inclui. Inclui o desejo que o Espírito Santo julgue o pecado em nossa vida, inclui o desejo que o Espírito Santo coloque o pecado para fora da minha vida. Ter sede, para que o Espírito Santo controle a nossa vida, inclui o desejo que o Espírito Santo julgue o pecado na minha vida. Inclui o desejo que o Espírito Santo retire o pecado da minha vida. Não só julgue, mas retire. Se eu quero que ele controle a minha vida, o pecado não pode fazer parte da minha vida. Eu tenho que ter o desejo que ele julgue o pecado e retire o pecado da minha vida. Inclui mais ainda esse desejo que o Espírito Santo controle a minha vida, inclui também o desejo, a vontade, a sede que o Espírito Santo coloque para fora da minha vida as ligações com o mundo que podem me afastar de Deus. O mesmo apóstolo João escreveu 3 cartas, na verdade 4, né? Se a gente contar o livro de Apocalipse como uma carta. Mas eu estou pensando nas 3 cartas que João escreveu, e eu quero que a gente vá agora para a primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Eu quero falar um pouco sobre o desejo, a vontade, a sede que inclui que o Espírito Santo coloque para fora da minha vida as ligações com o mundo que podem me afastar de Deus. Lembra que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, né? Então, o Espírito Santo nos ajuda a colocar para fora da nossa vida o pecado e as ligações que tínhamos antes com o mundo que podem nos afastar de Deus. E o apóstolo João, nessa primeira carta, no capítulo 2, fala exatamente sobre isso. Olha os versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquelas pessoas que amam o mundo
O amor de Deus não consegue estar na pessoa. É como água e óleo. Você já fez essa experiência? Água e óleo não se misturam. O mundo e Deus não se misturam. Ou eu amo o mundo, ou eu amo a Deus. Se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ostentação dos bens, orgulho, vaidade. Olha o que eu tenho. A minha televisão é maior que o do meu vizinho. O meu carro é mais novo do que o meu vizinho. Ostentação dos bens, orgulho, não provém de Deus. A cobiça dos olhos, aquilo que eu vejo e quero, não provém de Deus. A cobiça da carne, aquele desejo errado, pecaminoso, isso não vem de Deus, isso vem do mundo. Isso me afasta de Deus. Se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Água e óleo. E o 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas do mundo vão passar. As coisas de Deus permanecem para sempre. Ter sede é o primeiro passo, não é? Como? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? O primeiro passo é sede. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter desejo grande para que o Espírito Santo controle minha vida. É sede como se eu não fosse tomar um copo de água, eu vou morrer. Isso inclui algumas coisas, nós já estamos vendo isso. Inclui aquele desejo do Espírito Santo julgar o pecado na minha vida. Inclui o desejo que o Espírito Santo retire o pecado da minha vida. Inclui o desejo que o Espírito Santo coloque para fora da minha vida qualquer ligação com o mundo que me afasta de Deus. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Isso tudo me afasta de Deus. Essas coisas vão passar. E se o meu pensamento continua nessas coisas, essas coisas vão passar e eu vou ficar longe de Deus. A sede inclui o desejo que o Espírito Santo coloque para fora da minha vida as ligações com o mundo que podem me afastar de Deus. Inclui também o desejo que ele me tire do trono da minha vida. Aqui está o nosso coração, né? E aqui no coração tem uma cadeira, tem um trono. E muitas vezes, quem está sentado nesse trono? Eu, você, nós é que mandamos, entre aspas, na nossa vida, não é? Com certeza você já falou coisas assim. A vida é minha e eu faço o que eu quiser. Quem manda na minha vida sou eu. Eu posso fazer o que eu quiser. A vida é minha.
o trabalho é meu, o dinheiro é meu. Muitas vezes, quem está sentado aqui no trono no nosso coração somos nós. E esta sede para que o Espírito Santo controle minha vida inclui o desejo de que o Espírito Santo me retire do trono do meu coração e coloque lá Jesus Cristo. Ah, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu obedeci ao Evangelho e desci as águas do batismo, Deus me deu o seu Santo Espírito para morar em mim. E agora, quem está sentado no trono do meu coração não deve ser mais eu, você, mas sim Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Lembra quando você declarou? Lembra quando você confessou antes do seu batismo que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Filho de Deus? Quando você e eu fizemos essa confissão, quem sai do trono do coração sou eu, e quem senta ali agora é Jesus. E essa sede que nós estamos falando, que é deixar o Espírito Santo controlar totalmente a minha vida, penetrar no meu coração, na minha mente, meus pensamentos, minha fala, minhas ações, agora são aquilo que Deus deseja. Isso inclui, já estamos vendo aqui, né? Que o Espírito Santo julgue o pecado na minha vida. Que o Espírito Santo retire o pecado da minha vida. Que o Espírito Santo coloque fora da minha vida aquelas ligações com o mundo que me separam, que me afastam de Deus. Inclui que o Espírito Santo me retire do trono do meu coração e coloque Jesus Cristo lá. Inclui aquele desejo, aquela vontade, aquela sede que ele produza fruto na minha vida. Fruto na minha vida. Gálatas capítulo 5, alegria, amor, paz, amabilidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essa sede inclui o desejo que o Espírito Santo produza fruto na minha vida. Inclui o desejo que o Espírito Santo me guie, me ensine. É esse controle que eu quero que ele tenha na minha vida. Olha, essa sede, esse desejo, essa vontade é algo muito sério, muito sério. Nós estamos falando, basicamente, depois de tudo isso, né? Inclui o desejo que o Espírito Santo julgue o pecado na minha vida. Inclui o desejo que o Espírito Santo retire o pecado da minha vida. Inclui o desejo que o Espírito Santo retire da minha vida as ligações com o mundo que me afastam de Deus. Inclui o desejo que o Espírito Santo retire a minha pessoa do trono e coloque Jesus. Inclui o desejo que o Espírito Santo produza fruto na minha vida. Inclui o desejo que o Espírito Santo me guie e me ensine. Isso é sério. Essa sede é séria. Quer dizer, em outras palavras, que eu
morri. O meu desejo morreu quando eu fui sepultado no batismo. A minha vontade morreu. O pecado que habita em mim morreu. Quem estava no trono, que era eu, morreu. É sério esta sede. Inclui uma morte. Uma morte de si mesma, de si mesmo. É sério. Uma vida controlada pelo Espírito, ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida crucificada em favor dos desejos de Deus. Como ser cheio do Espírito Santo? Tem que ter sede, tem que ter desejo, tem que ter vontade. E este desejo inclui tudo isso que nós acabamos de falar. Se você tem esse tipo de sede, ah, pode ter certeza que o Espírito Santo vai encher a sua vida, vai controlar a sua vida da maneira como Deus deseja. Isto é ter sede. A segunda maneira, voltando lá para João capítulo 7, 37 a 39. A segunda maneira que nós temos que, o segundo passo, né? O primeiro passo é ter sede. O segundo passo é confiança. Jesus disse lá naquela passagem: quem crer em mim, a primeira coisa que ele fala é: tem que ter sede. A segunda é confiança. Quem crer em mim. Ser cheio do Espírito Santo, ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, é uma vida de confiança. É uma vida de confiança em Jesus. Para ser cheio do Espírito Santo, é necessário confiança total em Jesus. Aquela confiança que você abre os seus braços e se entrega para Jesus. Faz a vontade dele, faz o desejo dele, obedece aos mandamentos. Confiança. Quando existe qualquer tipo de dúvida no poder de Jesus na minha vida, quando eu não tenho fé nas promessas de Jesus, eu estou limitando o poder do Espírito Santo. Eu estou limitando o controle que o Espírito Santo tem na minha vida. Olha, quando Deus faz uma promessa, quando ele diz: eu vou estar com você todos os dias até o final, e eu não acredito nessa promessa. Quando Jesus diz: olha, guarde os meus mandamentos e você será feliz. Quando eu não acredito nessa promessa. Quando Jesus diz: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar você para o céu. E eu não acredito nessa promessa. Eu estou limitando o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu não estou tendo confiança. Jesus disse: quem crer, quem acreditar em mim. O segundo passo é confiança total em Jesus. Duas coisas, dois passos, que eu e você, o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, tem que fazer, tem que tomar para ser cheios do Espírito Santo.
Tem que ter sede, tem que querer, tem que ter vontade, tem que ter desejo que o Espírito Santo controle totalmente nossa vida. E tem que ter confiança no Senhor Jesus Cristo. Confiança nas suas promessas. Confiança no poder de Jesus. Confiança que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o Filho de Deus. Quando eu tomo esses dois passos, sede e confiança, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Respondemos duas perguntas hoje, né? Duas perguntas importantes. Lembra a nossa chave? A chave é ser cheios do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo agora controla a minha vida. O Espírito Santo penetra no meu coração e na minha mente, controla meus pensamentos, minha fala, minhas ações, não como um robô. Agora eu não posso mais pensar. Não é assim. É voluntário. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero pensar como Deus. Eu quero falar como Deus. Eu quero agir como Deus. Aí o Espírito Santo controla a minha vida. E quando isso acontece, no nosso batismo, por que Deus me dá o seu Espírito? Ele é o meu selo, que indica que eu sou propriedade de Deus. Lembra 1 Pedro 2,9? Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade de Deus. É o selo. Indica que nós somos autênticos, verdadeiros. E o Espírito Santo é a minha garantia, o meu penhor, é o sinal de entrada que Jesus vai completar sua obra até o fim. E quando ele voltar, ele vai ver o Espírito Santo dentro de você e de mim e vai nos levar para o céu. Como ser cheios do Espírito Santo? 2 passos. Tem que ter sede, mas não é sede de beber água durante o dia, é aquela sede que se eu não beber, eu vou morrer. Essa sede, esse desejo, essa vontade ardente, inclui muitas coisas. Inclui uma morte. Inclui tirar o pecado da minha vida. Inclui tirar a ligação do mundo da minha vida. Inclui tirar a mim do trono do meu coração e colocar Jesus. É sério? É uma morte. É deixar Jesus, então, tomar conta da minha vida, o Espírito Santo. Sede e confiança, o segundo passo. Confiar nas promessas de Jesus. Confiar no poder de Jesus. Se eu tenho dúvidas, o poder do Espírito Santo fica limitado. Mesmo ele habitando em mim, ele não tem todo o controle, porque eu não estou deixando. Eu preciso ter confiança total em Jesus. Semana que vem, eu quero continuar no nosso próximo encontro aqui. Eu quero continuar falando sobre o Espírito Santo. E eu quero responder 2 outras perguntas. E nós vamos falar sobre o que é que o Espírito Santo faz na nossa vida. Já que ele controla a minha vida, já que eu sou cheio do Espírito Santo, o que ele faz na minha vida especificamente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: como que a pessoa cheia do Espírito Santo vive? Vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Ainda falando sobre essa terceira chave, que abre a porta do nosso crescimento. E a chave é
ser cheios do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você. Que Deus lhe dê um dia abençoado, debaixo da sua proteção. When I survey